Bom dia. Muitas pessoas estão abrindo empresas domésticas americanas e tem várias razões para isso. Hoje eu gostaria de conversar um pouquinho sobre o que é uma corporation, o que é uma LLC. As duas são empresas para ter negócios, para ter investimentos. Essas empresas são baseadas na lei do estado que foi criada. Então, se eu abro a empresa na Flórida, a lei da Flórida se aplica. Se for em Delaware, é uma outra lei que se aplica. Em todos os casos, os tributos são federais. Então, abrindo uma Flórida ou Delaware, em termos de tributo federal, dá na mesma. Não muda a tributação de uma empresa. Uma corporation é uma empresa mais tradicional, onde os sócios estão protegidos de qualquer ação contra a corporation. Os sócios, pessoa física, não respondem por essas ações. A ação para na empresa. Tem algumas circunstâncias onde isso não se aplica. Por exemplo, em caso de fraude, em caso de não pagamento de impostos, os sócios, pessoas físicas, podem ser responsáveis. Mas, em geral, um credor não pode atingir os ativos das pessoas físicas que estão atrás da corporation. Para fins fiscais, uma corporation paga imposto sobre o resultado final e a taxa hoje, baseado na nova lei, é mais ou menos 21% federal, mas na Flórida, por exemplo, tem um state tax que é mais 5,5%. E aí, quando a corporation distribui um dividendo, tem um segundo imposto. E essa é uma diferença da LLC. A LLC, para fins fiscais, o padrão é que ela não paga imposto, ela é transparente para fins fiscais. Então, geralmente, quando um LLC que tem um sócio na pessoa física, por exemplo, a LLC, ela, para fins fiscais, não existe. Então, o resultado final é reportado pela pessoa física que é dona. Se a dona é uma pessoa jurídica, aí quem reporta é a pessoa jurídica que é dona. Uma LLC tem certas formalidades. A formalidade mais comum que eu vejo as pessoas não utilizam é uma LLC precisa ter um operating agreement. É um acordo operacional que determina as regras do LLC. E esse operating agreement é bem mais importante quando tem vários sócios. Então, por exemplo, quando eu tenho uma empresa que tem 2 sócios, cada um tem 50%, se não estabelecer regras através do operating agreement para determinar o que acontece se um falar sim e outro falar não, o que acontece, que decisões que precisam ser tomadas pelos dois juntos, que decisões que um sócio pode tomar sozinho, o que acontece se um sócio morre, o que acontece se um sócio quer vender as ações. Todas essas circunstâncias não é redigido pelos estatutos da Flórida, é redigido pelo próprio operating agreement. Então precisa tomar muito cuidado e carinho, que quando montar a LLC, isso precisa ser discutido e documentado. Isso é uma coisa que um advogado faz, um accountant não faz, não pode fazer, um consultant não faz, não pode fazer. Isso é feito por um profissional que tem experiência nisso e que tem o poder jurídico de preparar esse operating agreement para reduzir o potencial de futuros problemas entre os sócios na LLC no futuro. Fora o fato que, se não manter as formalidades da LLC, isso se aplica na corporation também, que um credor pode penetrar a LLC para atingir os ativos da pessoa física, pode penetrar uma corp quando as formalidades da uma empresa não são mantidas, não tem conta bancária, não tem balanço, não tem contabilidade, não faz imposto de renda, usa a conta da pessoa física para pagar despesas da jurídica, não tem um operating agreement, não faz as atas anuais da empresa, tudo que nosso escritório fazemos como parte do nosso serviço para os clientes. Qualquer dúvida, por favor, liga para nós no escritório. Obrigado.